amigos, vamos falar um pouco sobre velocidade. Você já notou que quando a gente se senta atrás de um volante, vem logo a vontade de acelerar para chegar logo ao destino? Afinal, hoje em dia está todo mundo com pressa. Mas como todo mundo sabe, dirigir acima da velocidade apropriada, aquela que a legislação e as circunstâncias permitem, pode trazer sérios problemas. Vamos falar de alguns deles. Primeiramente, a nossa visão e o nosso campo visual diminuem com o aumento da velocidade. Um poderoso sinal de trânsito, que é o contato visual, principalmente entre motoristas e pedestres, diminui bastante. O olho no olho, que significa nós nos vimos, fica muito difícil acontecer em velocidades acima de 30 km por hora, por exemplo. Por outro lado, quanto maior a velocidade, mais se restringe o nosso campo visual. A 40 km por hora, nosso campo visual é de 100 graus de abertura. É bastante aberto. Nessa velocidade, a gente pode observar os pedestres, os ciclistas, né, a margem da via. A 100 km por hora, a nossa visão fica com apenas 45 graus de abertura, o que torna praticamente impossível ver o que se passa no entorno do veículo, na lateral do nosso veículo. Aliás, por falar em pedestres, um veículo em alta velocidade surpreende a todos e é particularmente perigoso para quem quer atravessar uma rua, por exemplo. O pedestre olha para um lado, olha para o outro, vê que não vem ninguém e começa a travessia. De repente, a toda velocidade, aparece um bólide. Aí pode não haver tempo para mais nada. Uma outra razão para maneirar o pé do acelerador é a distância de parada, como a gente pode ver nessa figura. Como você sabe, quanto maior a velocidade, maior a distância necessária para parar um veículo. Essa distância, chamada de distância de parada, é a soma das distâncias de reação e de frenagem. A distância de reação é o espaço percorrido enquanto o condutor identifica, avalia e decide o que fazer após avistar um obstáculo ou uma situação de risco qualquer. Nesse tempo, o veículo continua na mesma velocidade. Só após o condutor acionar o pedal de freio é que o veículo começa a desacelerar. A distância entre o início da frenagem e a parada completa do veículo é chamada de distância de frenagem. Um motorista atento, que não esteja alcoolizado ou olhando o celular, reage em geral em 1 segundo. Porém, um veículo a 60 km por hora percorre em 1 segundo 17 metros. Depois ele aciona o freio e aí começa a desaceleração. A 20 km por hora, o condutor consegue parar seu veículo em apenas 8 metros. A 40 km por hora, o motorista precisa de 20 metros. A 100 km por hora, ele precisa de 80 metros para parar o seu carro. Então, note bem, de 20 para 100 km por hora, você multiplicou a velocidade por 5, mas a distância de parada aumentou 10 vezes. Esses dados são uma média para veículos em boas condições, com pneus novos, calibrados, freios em bom estado e o veículo sem sobrecarga. Se o pavimento estiver molhado, o veículo não estiver em perfeitas condições, a distância de parada aumenta consideravelmente. Um outro problema relacionado à velocidade é a violência do impacto. A velocidade é o mais cruel inimigo dos pedestres e dos ciclistas. Isso porque um choque a 60 km por hora é 4 vezes mais brutal, mais violento, do que a 30 km por hora. Quando você dobra a velocidade, você multiplica por 4 a violência da colisão. Veja o caso dos atropelamentos. A 30 km por hora, cerca de 5% das vítimas morrem. A 50 km, a metade vai a óbito.
a 70 km por hora, 90% dos atropelados não sobrevive aos ferimentos. E é por isso que é tão importante um rigoroso controle de velocidade, especialmente em áreas urbanas. Depois de todas essas razões, é melhor que a gente alivie o pé direito, o pé do acelerador, que a gente modere a velocidade. Aliás, você já observou que quem dirige em alta velocidade praticamente não ganha tempo? Quando um motorista sai costurando, mudando de faixa, ultrapassa um veículo, depois outro, ele não ganha mais do que alguns míseros segundos. Além disso, muitas vezes, aquele motorista que cortou todo mundo, ele fica ali parado ao lado dos carros que ele acabou de ultrapassar. Quem anda apressado não ganha tempo, ganha multa. Em resumo, velocidade excessiva não vale a pena porque o nosso ângulo de visão se estreita, cria uma ameaça à segurança dos outros, especialmente os pedestres e ciclistas. A distância de parada aumenta muito e talvez o espaço não seja suficiente para evitar uma colisão e o impacto, a violência do impacto, como nós vimos, cresce exponencialmente. Cada vez que você dobra a velocidade, você multiplica por 4 a violência da colisão. Finalmente, o ganho de tempo para os apressadinhos é simplesmente irrisório. Seja responsável, dirija bem.